Então, boa tarde a todos. Então, vamos começar com a defesa da dissertação de mestrado do Rodrigo e da Fabiana, né? Então, por favor. Muito bem. Boa tarde, eu sou a Fabiana, eu sou professora do município do Rio de Janeiro, sou professora tutora no CEDERJ e na Unicarioca também lá no Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui como orientanda do professor Humberto, pelo Profmat, para defender o uso dos vídeos no ambiente escolar, explorando números e medidas por meio das narrativas. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou professor das redes municipais de Duque de Caxias e de Niterói, trabalho com os anos finais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos, mas hoje eu estou aqui como orientando do professor Humberto para apresentar o meu trabalho, o uso de vídeos no ambiente escolar, explorando a arte e o belo na matemática por meio de narrativas. Eu e a Fabiana gostaríamos de agradecer aos membros da banca por se disponibilizarem a analisar o trabalho, estar aqui hoje. Agradecemos também a presença dos nossos colegas de trabalho e demais convidados. Então a gente começa falando da motivação desse trabalho, né? Houve aí na última década um aumento muito grande de vídeos que tratam de forma direta ou indiretamente o tema da matemática, né? Os temas da matemática. E aí, a verdade é que quando eu estudava no ensino fundamental e até chegar como professora mesmo, a única coisa que eu conhecia de vídeo que tratasse de matemática era o Donald no País da Matemática da Disney, né? A verdade é que isso mudou, né? Hoje a gente tem os documentários da BBC, a gente tem o Extra Matemática, né? No TV Escola, com a matemática em toda parte. Enfim, a gente tem desenhos, muito material que trata de temas matemáticos. A pergunta que a gente faz é como usar esse material para além de uma simples exibição do vídeo, né? Como é que usar isso em sala de aula de maneira efetiva? Boa tarde. E como usar isso? A verdade é assim, que muito já se falou sobre a utilização de vídeos em sala de aula. A gente tem a exibição invertida, a gente tem cartazes, debate, enfim, tem diversas metodologias de trabalho com o uso dos vídeos. O que tem pouco, o que na verdade a gente pouco vê, é isso direcionado para matemática. Então a nossa proposta foi conceber esses roteiros, né, diversos vídeos no âmbito escolar, pensando aí como potencializar o uso de vídeos nas aulas de matemática em si. Então, como é que vão ser esses roteiros que depois a gente deve colocar no blog, tudo bonitinho, para ter lá a biblioteca para o professor acessar? Esses roteiros eles vão ser compostos da ficha catalográfica, que é composta pelo título, se o filme é dublado, se ele é legendado, quais são as, né, se está em inglês, se não está, enfim, a língua, a dublagem, essas questões. As imagens selecionadas, a gente pegou 6 imagens para dar um tom do vídeo visual, um tom visual, matemática visual, que o professor olha, ele já tem uma ideia do que o vídeo vai tratar. Uma sinopse, que a gente procurou evitar spoilers, né? Tentar não estragar a surpresa do vídeo, trabalhando aí com um resumo curto. Os objetivos com os quais a gente imagina que o professor possa usar esses roteiros. Uma sensibilização, que na verdade é um cartaz, para o professor poder espalhar pela comunidade escolar, né, composto por 2 figuras, um texto pequeno, já para ser um chamariz mesmo para a exibição do vídeo. As orientações metodológicas, com orientações para o professor como assista o vídeo antes de aplicá-lo em sala de aula. As sugestões de questões gerais, aliás, aqui a tríade mais importante do nosso trabalho, né? Sugestões de questões gerais, específicas e observações do professor, onde as sugestões de questões gerais aí seriam aquelas questões que ele pode exibir imediatamente após a exibição, né? Que são temas bem gerais dentro do vídeo. As sugestões de questões específicas que tratam de momentos específicos do vídeo, e por isso a gente colocou até o tempo onde aquela questão ali está sendo tratada, onde aquele ponto está sendo tratado. As observações para o professor, que visa aí mesmo potencializar as conexões que podem ser feitas a partir daquele vídeo, com diversas e aprofundamentos também. E o mais importante é que esse vídeo ele não é um trabalho rígido, na verdade ele está aí aberto para o professor que
que tenha sensibilidade de turma, de quem é o público dele, e aí ele vai poder adaptar essas questões, retirar, colocar, enfim. Ele vai trabalhar de acordo com o que ele pensa para a sua própria sala de aula. Bom, agora eu vou falar como os roteiros foram concebidos. Boa parte do trabalho foi feito pelo professor orientador em colaboração com esses 8 mestrandos, alguns aqui presentes. Nós nos reuníamos aos sábados para discutir os referenciais teóricos, discutir e aprimorar os roteiros que iam sendo propostos. Cada roteiro tinha 2 pessoas, 2 alunos responsáveis. Um era o autor principal e um segundo analisava, criticava e fazia sugestões sobre o que era feito. Por esse motivo, o nosso trabalho ele tem uma parte comum. O que os diferencia é a temática. Eu falei da arte e o Belo na matemática. A Fabiana falou de números e medidas. Outros colegas falaram de fractais, estatística, história da matemática. Isso aqui é uma foto de das nossas reuniões. Como a Fabiana falou anteriormente, os vídeos eles já são usados há muito tempo na educação. Né? O uso de vídeos não é uma novidade. Né? E desde a época das fitas cassete, os acadêmicos já investigavam o uso desse recurso pedagógico. Em 1995, Morin nos alertou para alguns usos inadequados e não usos do vídeo. E a gente julga até que esses alertas são, até a atualidade, eles são muito importantes. Primeiro ele fala do vídeo tapa-buraco. Colocar vídeo quando há um problema inesperado como a ausência do professor. Bom, não é um modelo adequado para aplicar esse recurso. Né? Eu, nas minhas escolas que eu trabalho, eu já vivenciei, já vi isso acontecer. Né? A gente acredita até que tenha alguma legitimidade, porque realmente, se uma turma está sem professor porque o professor faltou, não tem um professor para substituir, o diretor ele vai ter que arrumar alguma atividade para aquela turma fazer. Só que o problema não está em passar o vídeo, mas sim na exibição do vídeo só pelo vídeo, sem discutir, né, ele posteriormente, aproveitar muito pouco o potencial desse recurso. Vídeo enrolação. Exibir um vídeo sem muita ligação com a matéria. Em algumas redes de ensino, o tempo que nós temos não é nem necessário para desenvolver todas as habilidades e competências lá listadas na BNCC. Então, a gente não tem tempo de fazer uma atividade que não esteja relacionada com o que está sendo ensinado. Não dá para enrolar nem com vídeo, nem com qualquer outro recurso. Vídeo deslumbramento. O professor que acaba de descobrir o uso do vídeo costuma empolgar-se e passar vídeo em todas as aulas, esquecendo outras dinâmicas mais pertinentes. Nós julgamos que o vídeo é um excelente recurso, mas ele não é o único. E ele nem vai ser o mais adequado para trabalhar todas as competências e habilidades que a BNCC pede. Né? A gente acredita que o professor, no planejamento da aula dele, ele tem que verificar qual o recurso mais adequado para aquilo que ele pretende ensinar. Vídeo perfeição. Existem professores que questionam todos os vídeos possíveis porque possuem defeitos de informação ou estéticos. Nós acreditamos que se um vídeo tem um defeito, o professor tem que explorar isso. Ele tem que exibir o vídeo e no momento que aparecer o erro, ele parar o vídeo, conversar com a turma, explicar, esclarecer. Ou então ele pode até usar uma outra maneira de explorar isso. Ele pode avisar para a turma, antes de começar a exibição, que o vídeo tem um erro. E pedir para que eles identifiquem. Né? A gente acredita que, com certeza, eles vão até prestar mais atenção ainda no vídeo. Isso vai potencializar a atenção deles. Só vídeo. Não é didaticamente satisfatório exibir o vídeo sem discuti-lo, sem integrá-lo com o assunto da aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais importantes. A gente acredita que seja um uso muito pobre, né, do recurso. Tá? A gente acredita que o recurso ele tem muito mais potencialidades. Né? E nosso trabalho ele vem justamente para que essas situações aí não aconteçam. Bom, agora eu vou apresentar um dos meus roteiros, né, que é a música dos números primos. A gente vê ali o título, a música dos números primos foi um título que já circulava na internet, a gente só aproveitou o título que já existia na internet, em português, né? A faixa de classificação etária livre, de acordo com o IMDb,
o áudio, a legenda em português. A legenda em português, quero frisar que, na verdade, quando a gente baixou a legenda, ela tinha alguns erros de sincronia e até alguns pequenos erros de tradução também. A gente ajustou um pouco essa legenda. O título original, o gênero, a duração, a produtor e o ano, tópicos matemáticos abordados, né, número primo, o nível escolar sugerido, que é média, formação de professores, a interdisciplinaridade que a gente imagina que pode acontecer, os marcadores, né, para a internet e as competências do Enem, já que é um vídeo também destinado ao ensino médio, a gente achou importante colocar. E os links, né, para o vídeo e para a legenda. As imagens selecionadas, que a gente já tinha comentado, né, que dão aí o tom da temática, a gente já vê algumas coisas que o vídeo fala. A sinopse. Neste documentário da BBC, Marcos do Saltói apresenta a história daqueles que tentaram desvendar um dos maiores mistérios da matemática até hoje não resolvido, o problema do padrão dos números primos. Visitando países como Índia, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Grécia, entrevistando importantes matemáticos como Brian Conway, Barry Mazur, Hud Montgomery, John Keating, Samuel Patterson, do Saltói nos mostra o encanto dos números primos. Bem curta e sem dar grande spoiler aí sobre o filme. Com quais objetivos esse vídeo pode ser usado? O documentário pode ser usado para situar os números primos do ponto de vista histórico, apresentar sua importante aplicação em criptografia para o sistema bancário e mostrar que ainda existem problemas abertos em matemática, isto é, problemas cuja resposta não se conhece, como é o caso da hipótese de Riemann. O documentário também pode ser usado para discutir a questão da demonstração em matemática. A sensibilização, que como eu havia dito, é um cartaz praticamente pronto, né? O que falta ali o professor colocar o dia, a hora e o local da exibição, né? Então o cartaz já está prontinho aí para o professor divulgar a exibição do filme. E as sugestões gerais, como eu disse, uma das partes mais importantes aí do nosso roteiro. Essas questões são 11 questões aqui, mas as duas primeiras e as duas últimas, elas são parte do coletivo todo. Todos os roteiros têm essas duas questões. Na sua opinião, o vídeo quer transmitir alguma mensagem? Qual? Questão 2 ali. Você aprendeu algo novo com o vídeo? O quê? A questão 10. Do que você mais gostou no documentário? E a questão 11. Se você fosse o diretor desse documentário, faria algo diferente? O quê? Eu quero destacar aqui que essas questões parecem até inocentes, né? Mas a verdade é que é muito diferente o aluno chegar em casa e falar assim, não, vi um vídeo. De um aluno chegar e consciente do que ele aprendeu, dizer assim, não, eu aprendi que... Porque vai trazer consciência ao aluno do que de fato ele está aprendendo com esse recurso pedagógico. Dar consciência mesmo do que ele está aprendendo com esse recurso pedagógico. Até para dar informação, de repente, se você trata aí de alunos de ensino médio, por exemplo, que o aluno tem que dar satisfação para o pai, que o pai está pagando a escola e coisas e tudo, enfim, ele precisa dar alguma satisfação. Então, para ele ter consciência, para ele poder dizer, de fato, não foi um vídeo pelo vídeo. Foi um vídeo com um recurso pedagógico mesmo, né? Aí aqui, da 3 até a 9, são as questões específicas do roteiro dos números primos. Eu quero destacar aqui a questão de número 3. Segundo o documentário, por que os números primos são tão importantes? E a questão 9. Você concorda com o título A Música dos Números Primos, dado para o documentário? Justifique sua resposta. São duas questões que fazem o aluno pensar também um pouco na temática geral e tomar essa consciência mesmo do que está sendo tratado ali naquele vídeo. As sugestões específicas, aqui a gente vê 4 das sugestões de questões específicas, né? Vamos dar uma lida aqui na questão de número 2. O documentário coloca que os matemáticos são grandes fãs dos números primos e alguns deles no vídeo dizem quais são os seus números primos favoritos. Aqui o tempo, né, como nós já havíamos mencionado, importante aí para saber em que momento do vídeo aquele trecho está situado, até se o professor quiser pedir para o aluno ver antes e depois em sala de aula situar ali só de novo para fazer a pergunta, ele pode só situar ali, né? Diversas maneiras aí de trabalhar com esse documento, com esse roteiro. Qual é o seu número primo favorito? Por quê? Qual é o único número primo par? E a questão também de número 3 aqui. Segundo do Saltói, há espécies de cigarros que se utilizam de números primos para sua sobrevivência e evolução. Como, por exemplo, um ciclo de vida de 17 anos pode ajudar uma cigarra a sobreviver? Explique.
Aqui mais algumas questões. Quero destacar a questão 6 aqui. Quando Srinivasa Ramanujan estava internado, Hardy o visitou e conversaram a respeito do número do táxi ser 1729, e que este número era o menor número natural que poderia ser escrito como a soma de dois cubos de duas maneiras diferentes. Este número é primo? Em caso negativo, como ele poderia ser fatorado? Procure determinar as duas formas de obtermos o número 1729 como soma de dois cubos. Aqui a gente sugere uma ferramenta e dá a linha digitável para facilitar a vida do estudante, do professor, enfim. Então, aí a terceira parte mais importante aí do nosso roteiro, que são as observações do professor. Aqui a gente teve essa preocupação de criar mais conexões, né? A gente acredita que quanto mais conexões o aluno fizer a respeito do tema, mais ele pode assimilar aquele tema, né? Aprender mesmo, guardar para si aquele tema. Então, a gente oferece para o professor algumas ferramentas extras, aplicativos, jogos e, enfim, até sites também gratuitos para viabilizar e que o professor conheça algumas conexões que talvez ele não conhecesse e aí ele possa trabalhar com seu aluno. Aqui a gente tem um vídeo de um dos aplicativos que a gente oferece, esse aqui do GeoGebra. Ele mostra a decomposição em formato retangular, é um formato bem visual. Quando você clica nos números, ele vai mudando de cor, e no que muda de cor muda a configuração do retângulo, que muda a decomposição, né? Percebe ali diversas configurações de retângulo com número composto. E aí, quando a gente vai para o número primo, a gente já observa que a gente já não vai ter essas configurações de retângulo, né? A gente vai ter uma linha ou uma coluna somente. Aí fica bem visual para o aluno a diferença ali entre número primo e número composto, né? A gente tem também esse outro aplicativo, que é o Primitives, que agora já não mais trata a partir de retângulos, ele também é bem visual, mas ele vai tratar a decomposição a partir de agrupamentos e cores, né? O número 2 é amarelinho, quando agrupa de 2 em 2, de 3 em 3 fica azul. Aí ele fez 2 agrupamentos de 2, ficou tudo amarelinho, né? Aqui ele já mostra que você pode mostrar para o aluno que às vezes sempre tem aquela pergunta assim: professor, eu posso começar pelo 2, posso começar pelo 3? Então o professor aqui ele já pega uma ferramenta que viabiliza até mostrar para o aluno que ele pode começar pelo 2, pelo 3, por qualquer primo que ele queira na hora de fazer a fatoração, por exemplo. É bem visual, bem bacana. Aí agora ali, ó, um pouco mais de fatores. Vamos ver com 3 fatores também, só para poder encerrar. Como é que fica? Ver as 3 cores, no que você muda a posição, muda a fatoração ali, olha. E aí muda a configuração lá da imagem. Bem visual mesmo, bem bacana. Bom, e além das ferramentas, né, a gente faz alguns aprofundamentos aí que de repente passaram um pouco rápido no vídeo, né? No caso aí da função zeta, o vídeo trata da função sem dar a relação de fato aí que existe com os números primos. Ele fala, mas isso não é aprofundado no vídeo. Então a gente achou importante aprofundar um pouco isso. O professor que tivesse a curiosidade, exibir, né, a função em si, mostrar que é uma função de domínio complexo, de contradomínio complexo, enfim. E, inclusive, a paisagem que o vídeo mostra, né, essa paisagem ela é a paisagem do gráfico de módulo da função zeta, do módulo da função zeta, né? Porque no vídeo ele deixa muito claro essa parte do gráfico do módulo, né? Então a gente ainda fez esse aprofundamento aqui e colocou também a fórmula de Euler, que na verdade quem fez a relação entre a função zeta e os números primos foi Euler, né? Então a gente apresenta a função de Euler aí, e pra que faz essa relação, né, do número primo com a função zeta. E aí, inclusive, no nosso trabalho, lá no meu trabalho, existem uns erros de digitação aqui que a gente já corrigiu e já acertou essa parte, para o trabalho final também.
E além disso, a gente achou importante colocar para o professor que existem duas versões, né? Uma dublada e uma legendada. A gente não recomendou a dublada porque ela continha muitos erros, apesar de que o professor sempre pode usar com o intuito de fazer uma busca aos erros e tudo, mas a gente, por ter muitos erros, a gente achou melhor trabalhar mesmo com a legendada. Mas, enfim, se o professor usar nesse intuito aí de, vamos lá, vamos caçar o erro, quem achar mais erros ganha um ponto. Sei lá, fazer uma brincadeira, enfim, mas como um recurso aí para ensinar, talvez não seja o ideal. Talvez mesmo só depois que o conhecimento já está consolidado. E aí, algum dos erros, né, que a gente viu é que ele diz na dublagem que é erro de dublagem, assim, os mais graves são erros de dublagem, né, não é um erro do filme, está mais envolvendo a dublagem. E aí ele diz que o 2 é tanto número par como número ímpar, que foi um erro bem grosseiro ali na dublagem, porque na verdade tem um jogo de palavras ali no inglês, e aí na hora de dublar, que a pessoa foi fazer a dublagem, rachou. Talvez não seja um profundo conhecedor de matemática. Bom, é isso. Bom, agora eu vou apresentar o meu roteiro, um dos meus roteiros, o roteiro do filme Belas Equações. Aqui nós vemos a ficha catalográfica. Desculpa. Bom, aqui, só contar? Desculpem, o documentário é da BBC, do ano de 2010. Equações, ele é um assunto que nós costumamos trabalhar na escola no 7º ano do ensino fundamental. Algumas escolas já começam até no 6º ano já a falar de equações. Só que o filme ele faz uma interdisciplinaridade muito forte com a física. Ele também trabalha com alguns assuntos como funções, ordem de grandeza, notação científica, que os alunos só vão ver lá no 9º ano. Por isso que nós só sugerimos o filme para o ensino fundamental e a formação de professores. Também vale destacar que a interdisciplinaridade do filme com artes, história e filosofia é muito grande. Aqui nós também colocamos as competências e habilidades do Enem. Aqui nós temos as imagens selecionadas, são sempre 6. Nesse documentário a gente teve um pouquinho de dificuldade, pois ele tinha belas cenas. A sinopse, como a Fabiana falou anteriormente, é um breve resumo, sem entregar spoiler, a gente tem sempre esse cuidado. Neste documentário da BBC, acompanhado por nomes ilustres como Stephen Hawking, Albert Einstein, Isaac Newton, Spitz Joffre, Pablo Picasso e Paul Dirac, o artista e crítico de arte Matthew Collins embarca em uma jornada buscando descobrir a importância das equações matemáticas no mundo científico e em que sentido elas podem ser consideradas belas. Com quais objetivos esse vídeo pode ser usado? Muitos alunos acham que equações são chatas e desprovidas de vida. Neste contexto, o vídeo pode ser usado para mostrar que, de fato, uma equação pode ter, além de significado matemático e científico, aspectos culturais e de beleza. Aqui nós temos a nossa sensibilização. Foi bem difícil encontrar imagens livres para esse roteiro, Então, essas duas imagens aqui, elas têm narrativas bem interessantes. Numa das nossas reuniões aos sábados, quando nós chegamos, o quadro da sala de reunião de seminário da pós-graduação ainda estava com as anotações. Então, a nossa amiga Amanda ali, foi a modelo para a nossa primeira imagem ali dessa sensibilização desse documentário. Tá? E a segunda imagem foi uma imagem, é o olho da Mona Lisa, a obra de Leonardo da Vinci. O professor Humberto, ele inseriu algumas equações usando o aplicativo Word Photo da Apple. Bom, aqui nós temos as questões gerais que nós sugerimos. Como a Fabiana falou, nós temos 4 que são sempre comuns. Além dessas 4, nesse roteiro nós temos outras 7. Eu gosto muito da questão 4. As belas equações apresentadas no vídeo estão fortemente ligadas à física. Você incluiria outras belas equações da física, da matemática, da química, da biologia? Quais e por quais motivos? Eu gosto da questão porque ela mostra que a equação não é exclusiva da matemática, e ela sim promove a interdisciplinaridade.
E eu também gosto muito da questão 8, segundo vídeo, por que Newton é denominado o pai da ciência moderna? Porque quando o aluno vai responder essa pergunta, ele vai perceber quão importante a equação foi para o desenvolvimento da ciência. Aqui nós temos as questões específicas, como a Fabiana falou anteriormente, são questões mais elaboradas, exigem mais do aluno, por isso que nós colocamos o tempo do trecho que o aluno tem que analisar. Eu gosto muito dessa questão 2 aqui, inclusive aqui o aluno teria que analisar 2 trechos. Nessas questões, geralmente o aluno tem que ir e voltar algumas vezes naquele momento ali. No vídeo, Pedro Ferreira calcula para Matthew Collins a quantidade de energia em joules em meio grama de massa. Ao contrário do que fez a física Ruth Gregory, Pedro Ferreira não usa notação científica. Você vê alguma razão para Pedro não usá-la e Ruth sim? Escreva a resposta dada por Pedro Ferreira usando a notação científica. Eu gosto dessa questão porque ao pedir para o aluno escrever em notação científica, o aluno vai verificar que realmente, dependendo do número, é melhor ele usar a notação científica do que escrever o número com todos os seus algarismos. Aqui nós temos mais 5 questões específicas. Eu gosto muito da número 6. No vídeo, com base na lei de gravitação universal de Newton, afirma-se que a força de atração entre 2 corpos aumenta com o aumento de suas massas e diminui com o aumento da distância entre eles. Por quê? Eu gosto da questão porque ela explora a proporcionalidade que existe entre as grandezas dessa equação. O Enem anualmente coloca itens para verificar se o aluno desenvolveu competências referente à proporcionalidade, grandezas proporcionais. Aqui nós temos as observações para o professor. Na primeira, nós sugerimos a tese de doutorado do professor Alessandro Jacques, da Universidade Federal do ABC. Ele é um especialista no ensino da álgebra. Nós sugerimos para o professor poder aprofundar o conhecimento algébrico dele. A interdisciplinaridade do documentário ela é muito intensa com a disciplina arte. Por isso, nós sugerimos 2 pesquisas. A primeira é uma sobre o episódio Blake versus Newton, e a segunda é uma mostrando as conexões entre Albert Einstein, a teoria da relatividade, Pablo Picasso e o cubismo. Nessa sugestão ao professor, nós apresentamos um estudo que 2 neurocientistas fizeram, onde 15 matemáticos foram expostos a 60 equações matemáticas. Todos esses matemáticos eles eram de Londres, eles tinham pós-graduação ou pós-doutorado, e eles classificavam cada equação como bonita, indiferente ou feia. No final do estudo, a equação considerada mais bela foi a identidade de Euler, que relaciona as 5 constantes da matemática, e a equação considerada mais feia foi a de Ramanujan, que é muito utilizada para obter aproximações de π. Para finalizar as observações para o professor, nós colocamos algumas frases ditas por renomadas personalidades da ciência relacionando a matemática e o belo. Paul Dirac, que aparece no documentário, diz: Deus usou matemática bela na criação do mundo. Hardy, que agora há pouco foi citado no roteiro da Fabiana, falou: os padrões de um matemático, como os de um pintor ou poeta, precisam ser belos. As ideias, como as cores e as palavras, precisam se encaixar de forma harmoniosa. A beleza é o primeiro teste. Não há lugar permanente no mundo para a matemática feia. Do Saltoy, que foi o apresentador do documentário que a Fabiana acabou de mostrar o roteiro, falou: a matemática tem beleza e romance. Não é um lugar enfadonho de se estar, o mundo matemático. É um lugar extraordinário. Vale a pena passar tempo nele. Tempo lá. Desculpa. Bom, para além dos roteiros, a gente foi buscar os porquês, por que o vídeo se constitui, de fato, em uma ferramenta pedagógica, Bom, e aí, vendo as diferenças, analisando as diferenças, a gente foi entendendo que, na verdade, não é só uma ferramenta pedagógica, talvez seja uma poderosíssima ferramenta pedagógica, Na verdade, ela tem um poder aí de associar a narrativa, o som, a imagem, isso tudo potencializa muito a questão da narrativa
no vídeo. E aí, narrativa em inglês, storytelling, tá? Eu vou citar aqui Gottman. Para nós, storytelling é como gravidade. Ela é essa força poderosa e abrangente que permeia as nossas vidas e que acabamos por não perceber porque estamos tão habituados a ela. Não obstante, como gravidade, storytelling nos influencia o tempo todo. E aí a gente vai passar aqui alguns exemplos de storytelling, né, de narrativas que nos rodeiam, que permeiam a nossa vida. Por exemplo, os quadrinhos. Eu pedi para vocês observarem essa tirinha. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Os contos, né, Maupassant é um livro extremamente vendido até hoje, né, faz sucesso porque está baseado em narrativas. As piadas, né, vou deixar vocês verem também, não perde a graça. Contar é muito diferente do que ler. Os memes são melhores lidos, né. Aliás, a UF ela tem um museu de memes. Muito boa essa. As parábolas são formas de narrativa, inclusive as parábolas bíblicas, né? E Jesus ensinava seus discípulos por meio de parábolas, né? Por meio de narrativas. Bom, as novelas elas não podiam ficar de fora devido à sua popularidade, né? Uma boa novela, uma novela de sucesso, ela tem uma boa história, ela tem uma boa narrativa. Música é um tipo de narrativa, né? Os compositores eles contam histórias através das músicas. Profissionais de marketing eles precisam contar uma boa história para vender produtos e serviços, né? Por isso que os comerciais também não poderiam estar de fora. O teatro talvez seja uma das formas mais antigas de você divulgar, né, narrativas. O videogame, por outro lado, talvez seja uma das que tenha maior potencial hoje, né? Porque o jogador ele participa ativamente da narrativa, porque dependendo das decisões que ele tomar, ele muda o rumo da história. No finalzinho do ano passado, foi no dia 28 de dezembro, a Netflix lançou o primeiro seriado interativo, Black Mirror Bandersnatch. Nesse seriado, né, em alguns momentos, a audiência ela tem que tomar a decisão de qual vai ser a ação do protagonista. Aqui, né, o protagonista está segurando um comprimido com a mão, a imagem aqui não está muito legal, mas aqui tem a opção tomar ou jogar na privada. E essa barrinha branca aqui, né, ela, na verdade, ela começa nos dois extremos, ela é o temporizador. Quando ela chega no centro e some, você já teria que ter feito a tomada de decisão, tá, do que ia acontecer na história. E assim por diante. Agora, uma referência da história, né? No caso, a Harari é um historiador israelense e ele diz muito sobre essa questão da narrativa, né? Nesse livro, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Aí uma citação dele: foi o surgimento da ficção que permitiu a cooperação humana em grande escala. Um grande número de estranhos só pode cooperar de maneira eficaz se acreditar nos mesmos mitos, ou seja, histórias que existem na imaginação coletiva das pessoas. E diz ainda: as religiões, as nações, o dinheiro, as leis, as culturas e as marcas são apenas alguns exemplos de realidades imaginadas que foram construídas e fortalecidas baseadas em mitos partilhados. Uma realidade imaginada não é uma mentira, pelo contrário, é algo em que muitos acreditam e, por essa razão, exerce influência sobre o mundo, molda comportamentos e preferências. Para Harari, a narrativa foi fundamental, né, para dar base para a sociedade, né, sustentar a sociedade, inclusive para desenvolver a sociedade. E além da história, a gente tem a neurociência embasando aí a narrativa como uma ferramenta poderosa, né? Pozek, ele pesquisou o poder da narrativa no cérebro humano. Ele percebeu que narrativas envolventes fazem com que as pessoas liberem mais ocitocina, que é um hormônio que o nosso corpo já produz e que já se conhecia, na verdade, mas estava associado sempre ao parto, ao ato sexual, que tanto homens e mulheres produziam, mas associados a esses momentos.
E aí o que ele descobre é que isso está associado também às narrativas. Os homens também, quando se envolvem nas narrativas das mulheres, né? Também quando se envolvem nas narrativas, produzem ocitocina. E o grande boom é que a ocitocina afeta as atitudes, crenças, comportamentos, fazendo com que a pessoa fique mais bondosa, mais aberta, né? Tenha mais atenção, que hoje em dia a gente tem aí um problema grave nas escolas aí de atenção, né? De conseguir a atenção do nosso público, né? São os alunos, e com isso a narrativa pressupõe aí então uma ferramenta ainda mais poderosa pelo fato de, sendo envolvente, conseguir a atenção também dos alunos. Raven lista 10 benefícios do uso do storytelling. Storytelling é um elemento efetivo e poderoso no esforço de melhorar e desenvolver todas as 4 primeiras habilidades da linguagem: ler, escrever, ouvir e falar. Informações, tanto conceitos como fatos, são melhores lembradas e por mais tempo quando apresentadas em forma de narrativa. Storytelling é ferramenta de ensino multidisciplinar e efetiva e poderosa que perpassa todo o currículo. Storytelling motiva positivamente os estudantes para o aprendizado. Narrativas focam a atenção e o aprendizado dos alunos, os motiva a procurarem estudar mais. Storytelling constrói efetivamente a autoconfiança e a autoestima do estudante. Envolve e desenvolve as habilidades ligadas à imaginação e à criatividade melhor do que qualquer outra atividade escolar. Envolve e entretém. Storytelling cria empatia e senso de conectividade. Melhora as habilidades de análise e resolução de problemas. Storytelling cria conexões valiosas com a comunidade e com a herança familiar. Na nossa pesquisa de referenciais bibliográficos, nós encontramos várias publicações falando de storytelling, inclusive nós temos 2 aqui relacionando ao ensino da matemática. Outra descoberta que nós fizemos nas nossas pesquisas foi que a prova matemática ela é uma narrativa. Como o professor Nilson José Machado fala, nos contos nós começamos com Era uma Vez e terminamos com E Foram Felizes para Sempre. Já nas provas matemáticas nós começamos com dados 2 inteiros A e B e terminamos como queríamos demonstrar. Advogados também usam narrativas no seu dia a dia de trabalho, nas argumentações. Os 2 autores desse livro, publicado pela Princeton University Press, eles concluíram que a prova matemática ela vem da geometria prática, influenciada pela prova retórica do direito e da narrativa poética em prosa e verso. Para finalizar o nosso interlúdio teórico, nós colocamos essa frase de Raven: histórias ancoram nossas crenças. Se você tem uma história, a única coisa que muda sua mente é uma história melhor. Aqui nós temos uma imagem mostrando o uso da realidade virtual e uma frase bem apropriada. O poder da narrativa é o mesmo, o que está mudando é o modo de contar. Agora, chegando próximo aí ao nosso final, né? Vamos às considerações finais. Aí, com a proposta de melhorar os roteiros, de testar, ver como é que estava, dar uma calibrada, a gente fez várias exibições, tem aqui uma lista delas. E eu queria, na verdade, destacar o Festival da Matemática em 2017, no Rio de Janeiro, onde a gente exibiu lá na Escola Sesc, com o Cineclube lá. A gente fez sessões non-stop de 30 em 30 minutos. Tá? Foram 4 dias, né, de exibição, mais de 1.600 pessoas. Convidávamos as pessoas a responder as questões do roteiro, e aí as pessoas que se propunham aí, se voluntariavam, a gente geralmente dava um chocolatinho, né, uma lembrancinha, alguma coisa assim. Tivemos as sessões especiais com participação do português José Martins, né, História Matemática, e do francês Etienne Guiche. Também aparece num dos nossos roteiros aí dos colegas. O Cineclube de Matemática e Estatística, também aqui na UF a gente fez a exibição. Nessa oportunidade a gente podia fazer os vídeos mais longos, né? Sempre tínhamos um convidado que fazia alguns comentários, né, sobre
o vídeo em questão. Aqui foi uma exibição de um dos meus roteiros, foi o How Long, e esse é o professor Rubens Amaral, do Instituto de Física da UF. Aqui o André, nosso colega, medindo o culto aqui de um dos participantes. E agora o relato de como foi exibir isso para os meus alunos do ensino fundamental. Eu já estou rindo, porque enfim, eu lembro das situações. Bom, a minha escola é uma escola pública, né, no município do Rio. Lá a gente não tem sala de vídeo, então o primeiro problema que a gente vê aí na foto é que a gente teve que adaptar a sala de aula. E aí também a questão da luminosidade, não só da janela, mas da própria sala de aula, porque se a gente desliga a sala de aula, a gente desliga tudo. Então, enfim, uma doideira, e a gente vai se adaptando como pode. Mas a questão principal aqui é que eram 75 alunos, claro, em 3 turmas, né, que aí mais ou menos 25 em cada uma, tinha uma turma com um pouco mais, uma turma com um pouco menos, mas a média era isso. E antes de apresentar, eu fiz alguns combinados com os alunos, para evitar que 6º ano, lá eu trabalho com 6º ano e 7º, e eles são bem agitados, então, antes de exibir, eu fiz alguns combinados com ele, organizei, disse quem eram as duplas e tudo, exibimos o filme, distribuí as perguntas de questões específicas, foi uma escolha, podia ser as questões gerais, mas como eu trabalho a temática dos números primos no 6º ano, eu escolhi as questões específicas. E apresentamos aí, eles apresentaram as respostas. Aqui tem um grupo, né, trabalhando, porque ou era dupla ou era grupo, e aí dependia da organização e da turma, no momento ali. E aí uma das perguntas que eu fiz foi: em um cenário com crianças brincando no playground com blocos gigantes semelhantes ao Lego, o professor Marcos do Saltói afirma que os números primos são como os blocos que formam a matemática. Neste trecho, as crianças dão uma definição para os números primos. Escreva e diga se, de acordo com essa definição, o número 1 é primo ou não. Aqui na verdade, no trabalho completo, isso aqui foi um problema. Porque o 6º ano queria fazer continha de menos, quando viu isso aqui. Aí eu tinha que explicar: não é continha de menos, isso é o tempo de estar acontecendo a cena. Ainda tive que explicar porque eles veem números. Olharam assim: vai fazer conta de menos? Eu, não, você tem que responder a pergunta. Então, assim, tudo tem que ser bem explicadinho no 6º ano, é bem emocionante. Aí uma das respostas, né? O número 1 não é um número primo, os números primos são 2, 3, 5, 7, etc. Sim, ele é primo porque é um número divisível por ele mesmo e por 1. Então, quando dividimos ele, conseguimos dividi-lo por ele mesmo e por 1. Essa aqui foi uma resposta que mais se aproximou aí da proposta dele usar o vídeo como argumento, né? A ideia é ele entender o que estava sendo passado no vídeo e verificar se isso aí estava sendo bom mesmo, se ele estava sendo proveitoso. E, assim, das minhas 3 turmas, eu consegui uma resposta que realmente eu percebi assim: não, ele de fato pensou no vídeo. Aí aqui, na verdade, lá na hora eu fiz um jogo com eles, pedi que eles tentassem convencer um ao outro, porque teve quem dissesse que não era, quem dissesse que era, e aí eu falei assim: então tá, vai lá, tenta convencer o outro, para ver se eles interiorizaram mesmo a questão da definição e tudo, a ideia, para verificar como foi isso. E, assim, exceto por esse grupo aqui que respondeu isso aqui, ninguém conseguiu usar uma definição, nem a que eu tinha dado em aula, que não é a mesma do vídeo, nem a do vídeo. Então eu falei: bom, então não funcionou bem essa questão. Aí vamos à próxima. Segundo documentário, os matemáticos são grandes fãs dos números primos. Alguns deles dizem quais são os números primos favoritos. Qual o seu número primo favorito? Por quê? Qual é o único número primo par? Eles não responderam as 3 perguntas, tá? Cada grupo ia respondendo uma pergunta diferente. Só porque eu esqueci de citar. Aí o número primo favorito é o 717, o único número primo par é 2, o meu primo favorito é o 7, o meu primo favorito é 83, o único primo par é o 2. Bom, aqui, essa menina aqui, eu lembro que foi uma menina que respondeu isso aqui, ela disse que o 83 foi o número primo que ela aprendeu no vídeo. Aí eu falei: alguma coisa com vídeo. Aí eu fui pros outros, eu falei: e aí, por que você escolheu esses números? Aí esse daqui foi porque foi o ano que o Fluminense foi campeão. E esse daqui porque foi o dia do aniversário dele. Eu falei: bom, nenhuma relação com o vídeo. Aí de novo eu tive aquela impressão assim, tipo, o vídeo foi pouco aproveitado.
Né? Que a minha ideia era exatamente essa, deixa eu ver o quanto vai ser aproveitado o vídeo dentro de sala de aula. E aí, a última pergunta que eu fiz entre eles, né? Segundo do Saltoy, a espécie de cigarros que se utilizam de números primos para a sobrevivência e evolução. O ciclo de 17 anos foi útil para a sobrevivência das cigarras? O número 17 é primo ou composto? Qual é o menor múltiplo comum entre 17 e 13? Imaginando que o ciclo de vida de um predador é de 13 anos, como o ciclo de 17 anos foi útil para a sobrevivência das cigarras? Essa questão ela já foi alterada. Ela, na verdade, o roteiro, a partir do roteiro, eu fiz uma adaptação para a minha turma para tentar facilitar para eles e tudo, tentar direcionar o pensamento. E ainda assim eu tive bastante problema com essa questão. Eu voltei o vídeo, teve uma turma que eu tive que voltar 4 vezes o vídeo, porque eles não conseguiam chegar na resposta de jeito, não conseguiam entender a ideia, de jeito nenhum. O número primo, o número 17 é primo, o menor múltiplo comum é 1, os 17 e 13 são primos, ele confunde ainda, MMC com DC. As cigarras descobriram que se quisessem um ciclo com um número primo, desviariam do ciclo de seu predador. O MMC entre 17 e 13 é 221 e entre 221 anos as cigarras não encontrariam o seu predador. Então, foi bem complicada essa questão. De fato, eu tive que voltar o vídeo várias vezes nela, porque ela não foi fácil para as crianças. Eu imaginei que ela não fosse muito fácil, mas eu botei para medir mesmo. E realmente... Então, assim, com todos esses problemas, teve turma que eu não conseguia exibir o filme até o fim, eles ficavam muito agitados e não conseguiam prestar atenção. Até o início conseguiram um pedaço, né? E aí chegava num ponto que saiu um pouco da realidade deles e acabou. Não tinha mais jeito, eles não prestavam mais atenção e não seguiam mais. Isso eu motivei no sentido de dizer assim, olha, vai valer ponto a participação. Eu não pontuei a resposta certa, eu pontuei a participação. E ainda assim, eu tive bastante problema com o sexto ano. Então, por isso a gente acabou decidindo tirar o ensino fundamental, deixar só para o ensino médio, porque a gente percebeu que para o ensino fundamental foi pouco produtivo, né? O números primos. Bom, agora eu vou fazer o relato da exibição de Belas Equações. Nós fizemos essa exibição aqui na UF, no Cineclube de Matemática. Tivemos como convidado o professor Marco Moricone, do Instituto de Física daqui da UF também. Foi para um público de aproximadamente 40 pessoas, entre eles alunos de graduação, professores universitários. Foi em fevereiro de 2016. Foi até um dia que nós todos estávamos aqui, caiu uma chuva, uma tempestade. A atividade foi dividida em 4 etapas. De início, os participantes receberam a cópia das perguntas, nós demos tempo para eles analisarem as perguntas antes de começar a exibição. Após a exibição, os voluntários eles foram à frente, responderam as perguntas e, para finalizar, o professor fez comentários e respondeu os questionamentos da plateia. Eu listei aqui algumas perguntas e respostas dadas no dia. Você aprendeu algo de novo com o vídeo? O quê? O voluntário respondeu, não conhecia a equação de Dirac, nem sabia da relação da teoria da relatividade com o cubismo. As belas equações apresentadas no vídeo estão fortemente ligadas à física. Você incluiria outras belas equações da física, da matemática, da química, da biologia? Quais? Por quais motivos? A resposta dada lá no dia foi, incluiria o Teorema de Pitágoras devido à sua importância na matemática. A minha resposta para essa pergunta seria a relação de Euler, para poliedros. Sendo um artista, ao longo do documentário, o apresentador Matthew Collins pinta em um painel translúcido cada equação que acabou de conhecer. Quais foram as cores usadas para cada uma das 5 equações? Você acredita que essas cores possam ter alguma relação com as equações? Qual? Essa pergunta ela surgiu no questionamento da Fabiana, numa das nossas reuniões, por um debate intenso no grupo, sobre se foi proposital ou foi aleatório. Então o professor Humberto sugeriu que eu enviasse um e-mail para o apresentador. Eu enviei para o Matthew Collins e ele respondeu que a escolha foi completamente aleatória, que o que interessava para ele era a beleza. No vídeo, Stephen Hawking aparentemente procura evitar o adjetivo bonito para uma equação e prefere usar o termo elegante. O que é uma equação elegante para Stephen Hawking? Quais são as distinções que você vê entre bonita e elegante? Essa pergunta não entrou no dia, porque nós estávamos com uma dúvida
justamente por causa do adjetivo bonita, né? Por que ele não teria usado? Mais uma vez, o professor Humberto sugeriu que eu enviasse um e-mail, então eu enviei um e-mail para o Stephen Hawking, e ele respondeu dizendo que ele preferiu o adjetivo elegante porque era belo, mas era simples. E nem tudo que é bonito é simples. E ele via que a simplicidade era essencial na ciência. Bom, para o futuro, nós pretendemos criar um blog, na verdade ele já foi criado, né? Mais ou menos. Para divulgar os roteiros, estabelecer um canal de comunicação com os professores de matemática. Ainda há muitos vídeos para serem feitos, para serem confeccionados roteiros. Eu e a Fabiana nós agradecemos a presença dos membros da banca aqui, dos nossos colegas de trabalho, demais convidados, e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que se faça necessário. É isso. Obrigada. Muito bem.